Obrigado, hein? Tá no meu usuário, tá? Tudo. Você pode Gozado usar. que no meu não vai, né? Que coisa. Eu acho que deve estar com o driver no seu usuário. Beleza. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim, professor. Opa, desculpa novamente. Na aula de quarta-feira não dá problema, porque é lá no prédio 4. Mas aqui na aula de quinta-feira eu estou vendo que vai dar problema o semestre inteiro, né? Vocês estão ouvindo bem ou não? Para mim tá tranquilo, professor. Opa! Então, desculpa todo esse atraso, toda essa confusão, mas o técnico vem, tem que mexer, tem que deslogar, logar, entrar, sair. Acho que a gente entrou aqui umas 3 ou 4 vezes aqui no sistema para conseguir realmente fazer ele funcionar. Tá? Então, deixa eu... Tudo aquilo que a gente tinha já preparado, né? Entrado, Moodle, essas outras coisas, tudo se perdeu. Tem que entrar tudo de novo. Ok. Bem, pessoal, contabilidade de custos, tá aqui, ok. Vamos agora compartilhar a tela, né, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, professor. Tá, ok. Então, vamos começar aqui do Moodle, tá? Qual que é o objetivo? Esse primeiro bloco de aula, tá? Eu quero discutir com vocês o projeto temático, tá? Do semestre. A gente tinha conversado já isso ontem, né? Do projeto temático. Eu peguei esses 3 arquivos aqui, que acho que foram fornecidos para vocês já pelo professor Paulo Altman, né? E vai fazer parte do projeto temático. Os alunos, tem algum aluno aqui que não faz aula com o Paulo Altman? Acho que todo mundo tem aula com ele, então acho que todo mundo deve fazer esse trabalho, tá? Então, é um trabalho. Vamos dar uma olhada no material? Eu não li, eu dei uma batida de olho, mas não li com detalhe, eu vou confessar isso, né? E vamos ver o que é cada coisa aqui. Eu abri o primeiro paper que ele mandou, que é o tema integrador do 8º semestre, corredores de exportação. Tá? Então, essa vai ser a atividade integradora de custo e engenharia econômica, vai valer para as duas. Tá? Então, Rumo e Caramuru anunciam um terminal Norte-Sul em São Simão, tá ok? Então, tem esse site que também foi fornecido, tá? Foi publicado em 2020, isso daqui. E as empresas Rumo e Caramuru Alimentos firmaram nova parceria, vão investir 80 milhões construindo um terminal de transbordo rodoferroviário para o transporte multimodal de cargas, interligando a ferrovia Norte-Sul de São Simões, em Goiás, e o terminal pode movimentar até 5,5 milhões de toneladas por ano de soja, milho, farelo de soja, o que equivale a mais de 80 mil caminhões por ano. As duas empresas já são parceiras no terminal do Porto de Santos. O anúncio foi realizado 21/7 no Palácio das Esmeraldas. Nós temos capacidade, junto com o transporte rodoviário, de fazer com que os grãos produtos industrializados possam chegar ao Porto de Santos com preço competitivo para o setor produtivo do estado de Goiás.
O novo terminal rodoferroviário recebe cargas de Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro e vai aumentar a competitividade do agronegócio. Deve começar a operar no primeiro semestre de 21, com capacidade estática 42 mil toneladas. Então, começa a guardar essas informações. Eu pegaria, para cada grupo aí, eu pegaria um papel ou uma planilha no Excel e colocaria esses dados, porque provavelmente eles vão servir de base de dados para vocês. Dividida em 6 silos de descarga rodoviária de 850 toneladas a hora, guarda isso, que equivale a 20 mil toneladas por dia. Então, tem que guardar essas informações, esses são os dados. E o carregamento ferroviário é de 3 mil toneladas a hora. Tá? Então, são informações que a gente tem. Então, nós temos um carregamento que é rodoviário, uma descarga rodoviária e um carregamento ferroviário. Ele vai fazer o transbordo do rodoviário para o ferroviário. Deve gerar 280 mil empregos diretos, efetivos. Será um terminal de alta capacidade, terá 3 maiores terminais no interior do Brasil, que vai interligar rodovias e ferrovias ao Porto Santo. Essa operação é altamente competitiva, uma vez que em São Simões já existe ferrovia operando e os 2 sistemas de transportes mais competitivos, mais baratos, são a hidrovia e a ferrovia, explicou o presidente do Conselho. Então, você tem que pegar essas informações. Essas informações vão ser a base para a gente conseguir montar as planilhas de análise econômico-financeira do projeto. Tá? O presidente executivo assegurou que hoje o setor produtivo atua com total sinergia com o Estado, tem hoje o 7º maior parque industrial do país, o objetivo é trazer novos players. Bom, tudo bem. Esse é a contextualização do problema que vocês têm. Vocês vão entrar numa empresa, provavelmente, vocês vão ter que pegar um projeto. Vocês não fizeram o projeto, tá? O projeto foi feito por terceiros, mas vocês ou vão controlar, ou vão fazer parte do projeto, e vocês vão ter que saber, às vezes, muitas vezes, montar a viabilidade econômica financeira dele, tá? Calcular se realmente ele vale a pena ou não. Tem essa parte de custos e investimentos. Então, então, tem aqui o SCORE, Supply Chain Operation Reference. Vocês viram isso em PCP, pessoal? Tô fazendo agora, professor, então ainda não tive. Não passou isso para vocês? Tá. Provavelmente o professor, o Paulo Altman, deve passar isso daí. Tá? Então, nós temos isso aqui, vincula o processo, atividades da cadeia de suprimento, a medida de desempenho, práticas recomendadas, requisitos de software, fornece uma abordagem sistemática. Então, eu acho que ele deve falar sobre isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não tenho a menor ideia de como funciona essa brincadeira, tá? Mas ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele tem algumas métricas. Uma dessas métricas está relacionado com custos, tá? Custo de projeto. E aqui você também vai avaliar, tá? A viabilidade, se é viável ou não. Então, dentro desses custos e eficiências, a gente tem mão de obra, salários, mais encargos, mais benefícios, saúde, alimentação, previdência privada. Então, se vocês não tiverem informações sobre encargos e benefícios, a priori, dobra o salário. É mais, tá? Mas para facilitar um pouco, tá? Dobra o salário se vocês não tiverem essa informação. Fora isso, nós temos gastos, que são custos, né? Para automação, software, desenvolvimento ou compra, hardware, compra de hardware, manutenção, tá? Vocês têm que manter o local lá, o local de transbordo, tá? Aquilo são máquinas. Máquinas sofrem avarias, tem problema de manutenção,
tem um problema de acidentes. Não sei se vocês viram agora, há pouco tempo atrás, né? Estou falando pouco tempo atrás, perto março, abril, lá no Porto de Santos, um navio e porta-containers grande se desgovernou e entrou exatamente no Porto de Balsas de Santos Guarujá, no de Guarujá. Tá? Ele simplesmente passou por. Se vocês botarem no YouTube, aí vocês vão ver um monte de filme. Ele estava lá, eu estava lá, mas eu não estava lá na balsa, né? Mas eu ia pegar a balsa na sequência e desisti, porque bagunçou tudo. Tive que ir pela estrada, tive que fazer o outro caminho. Por sorte, não pegou nenhuma balsa, né? Imagina se pega uma balsa com carro. Tá? O problema que ia ser, tá? O problema de pessoas, de vidas de pessoas. O negócio foi muita sorte só pegar o porto. Um cara que um capitão de balsa lá que estava colocando uma balsa, na hora que percebeu que o cara estava desgovernado, ele tirou rapidinho a balsa e foi lá para o meio, deixou o navio passar. Tá? Os caras já são espertos, né? Os caras já conhecem isso daí há décadas, né? Então o cara se tocou que eu não estava legal aquele navio, ele já saiu rapidinho para não ficar no meio do navio. Se ficasse, o tamanho do navio era muito grande. Bem, isso gera manutenção. Tem materiais de consumo também, é aquilo que se gasta, combustível ou energia, não sei como que é esse transbordo, não tenho a menor ideia, tá? Isso daí vocês devem pegar com o professor de vocês, tá? Tem a parte de equipamentos. Alguns aqui equipamentos são arrendados, são aluguéis, aquisição. Acho que a gente até comentou isso, né? Por exemplo, você pega uma empresa aérea, hoje em dia, nenhuma empresa aérea é dona dos seus aviões. É tudo alugado, tudo alugado. Tá? Então, tem empresas de leasing que compram o avião e alugam para a empresa aérea. Então, dá mais flexibilidade para a empresa aérea, libera o capital de giro da empresa aérea, né, para ela colocar no negócio dela, e é um bom negócio para todo mundo. É um bom negócio também para a empresa de leasing, que é uma espécie de banco, né? Ela tem que colocar dinheiro, tem que investir dinheiro. Uma dessas formas é isso, é aluguel. Muitas vezes isso aí acaba caindo em fundos de investimentos que investem nisso. Vocês estão vendo um monte de fundos de investimentos imobiliários. Esses fundos de investimento imobiliários, eles compram terrenos, compram prédios, compram galpões e alugam shoppings. É muito comum. Compra shopping e aluga para os usuários, para os lojistas, né? Tem despesas administrativas, você vai precisar de gente para administrar isso, né? Então, vai ter custo de gestão, qualidade, compliance, mitigação de risco e outros custos, fora os custos administrativos, contabilidade, recursos humanos, toda essa parte aí são despesas administrativas que você tem que prever. Bem, o que nós vamos precisar calcular, pessoal? O tradicional que vocês viram em engenharia econômica. Valor presente líquido. Tá, para calcular valor presente líquido, eu preciso saber de uma taxa de juros básica. Qual que eu uso? Usa a taxa de juros o CDI. Tá? Por quê? Porque é uma taxa baixa, mas é uma taxa factível, né? A gente vê muitos investimentos pagando CDI mais alguma coisinha. Então, basicamente, usa CDI como taxa de referência. TIR. TIR é a taxa interna de retorno. Então, se vocês computarem todo o fluxo, tá? Vocês vão ver aí que ele deve dar uma taxa interna de retorno. E essa taxa deve ser positiva. Se for negativa, não compensa, né, pessoal? Por quê? Porque você não vai ficar botando dinheiro, né? Você não vai investir dinheiro para tirar menos no final, né?
Acho que ninguém quer fazer isso. Se tiver alguém que queira, me avisa, que eu tenho uns bons investimentos aí comigo. E payback. Payback, vocês também devem ter visto em engenharia econômica, né, pessoal? É o tempo de retorno para esse meu investimento. Tem dois tipos de payback. Então, se vocês estão lembrados, tá? Tem o payback simples ou sem taxa de juros e o payback com taxa de juros. Então, vocês vão fazer com taxa de juros. Qual taxa de juros? A mesma taxa que eu aplico aqui em VPL, tá? Que é o CDI. Tudo bem? Vocês estão anotando, pessoal? Depois vocês não vão ficar aqui me perguntando, não entendi, não sei fazer. Então, o professor apresentou aqui um pátio de transbordo, tá? Eu nunca entrei, não conheço, não sei, mas é bem ilustrativo aqui, né? Que provavelmente os caminhões, estou chutando, isso é um chute puro, tá, pessoal? Caminhões devem entrar por aqui e descarregam aqui, talvez tenham alguns silos, alguma coisa de armazenamento. Aliás, tem um silo aqui, ó, isso aqui é um silo de armazenamento. Joga esses grãos para esse silo. A hora que chega o trem vai pegando aqui. Aqui tem uma esteira rolante, deve ser esteira. A outra alternativa que teria aqui seria por duto, por sopro, tá? Então, mas eu não acredito que seja por sopro isso aqui, está parecendo mais por esteira. Aqui é para descarregar o caminhão, vocês estão percebendo que ele pega a carreta e sobe com a carreta com tudo, tá? Ele sobe a carreta, ela fica mais inclinada e os grãos escoam aqui para baixo. Deu para perceber isso, tá, pessoal? Na carreta. Ó, isso são as esteiras. Tem esteira, né? Ela tem que ir e voltar, porque ela tem que ter o retorno. E aqui é onde ele está lançando, ou seja, é por esteira mesmo que ele está falando aqui. Aqui é onde que cai o grão. Aqui é a parte de baixo de onde está isso daqui, ó. Essa parte de baixo aqui do grão. Ele deve transportar isso primeiro para um silo e depois do silo para os trens, via esteira rolante. Deve ser essa brincadeira. Está aqui o preço, alguns custos, tá? Para vocês fazerem como referência. Vocês vão ter que levantar todos os custos. Tem tombador de grãos, R$450 mil por unidade. Quantos tombadores de grão vocês vão precisar? Não sei. Não sei. Vocês vão ver qual que é a capacidade do projeto, quanto que cada tombador de grão consegue descarregar por hora e ver se você precisa de um, precisa de dois, precisa de três, precisa de quatro. Não tenho a menor ideia. Moenga, que é onde é feita a descarga, tá? Essa área aqui, que é furada, né? Por onde os grãos eles são descarregados. Esteiras transportadoras, R$1.800 por metro. Então, vamos ver, vamos ter que ver quantos metros que vai ter isso daqui, tá? Não esqueçam que vai ter ida e volta, não é só a ida, né? Silo é esse negócio aqui, com esse chapéu chinês, tá? Então, esse é o silo. R$400 por tonelada. Vocês vão ver quanto que vocês vão armazenar. Aí vocês podem até perguntar. Essa parte de processo, vocês vão ter que perguntar para o Paulo Altman. Eu não tenho a menor ideia. Como é, quanto que é, qual que é a capacidade, não sei. Isso aí faz parte lá da disciplina de vocês, né? É de logística, né? Não é nem de PCP, eu falei PCP aquela hora, mas é de logística. Ele que vai ter que especificar essas capacidades. A rosca helicoidal, né? Para subir os grãos. Então, é por rosca, bem Arquimedes, né? Essa brincadeira, é aquela rosca que fica girando e vai subindo com os grãos. Tá? Esse arquivo, estudo de custos e investimento. Então, os parâmetros de investimento e custo estão nesse arquivo, que é o que eu coloquei aqui. Cadê? Professor,
Eu? E todos esses dados aí vão ser desse terminal norte-sul, né? Que você comentou lá no início, né? A gente vai trabalhar só com Sim. esse daí. Sim, sim. Eventualmente, se vocês não tiverem alguma informação, vocês vão ter que pesquisar. Pode pegar a informação de outro projeto, de outro terminal que vocês encontrem, sabe? Nada impede, porque muita coisa aqui vocês podem ser que não encontrem. Então tem esse estudo Não, de tá beleza. tem esse estudo de custo aqui, que foi isso aqui na realidade foi um artigo, né? Aqui feito por esses autores aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que ele Ô, tem professor, vários. só confirmando aqui. Você vai dar um link para a gente postar essa parte aqui na sua aula? Ou... Sim, no final do semestre vai ter um link para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Nós já chegamos lá, tá? Mas, basicamente, vocês vão ter que fazer essa planilha aqui, tá? Então, essa planilha aqui, modelo de análise de investimento, você vai ter que montar ela todinha e calcular o VPL, o TIR, o payback e, se possível, fazer análise de sensibilidade. Que a gente já viu, ontem a gente viu uma análise de sensibilidade. Então, tem que montar essa aqui também, tá? Então, esse que é o desafio que vocês vão ter que trabalhar, tá? Mas não tem um monte de informações. Eu sei, num projeto você não vai ter um monte de informações, você vai ter que correr atrás dessas informações. Não esqueça que isso aqui agora é um projeto de engenharia, tá? Ô, professor, Fala. e assim, está dando as instruções agora, aí depois a gente vai fazendo fora do horário de aula até o final do semestre. A Exato. gente não vai mais tocar nesse assunto na aula. Não. Isso é um Tá. projeto, tá? Talvez alguma coisa eu possa ajudar. Se vocês forem perguntar alguma coisa específica do projeto, eu provavelmente não vou saber responder. Se vocês forem perguntar alguma coisa específica de aqui, como que eu calculo, se você tiver o dado, eu posso te explicar. Aí já dá para falar, já entra na minha praia. Agora, eu vou ter que confessar para vocês, eu nunca tive numa unidade de transbordo. Não tenho a menor ideia, assim, sabe? Eu vi as fotos, vejo fotos, tá? Eventualmente, a gente pode até procurar no YouTube algum filme e tudo mais, mas os dados, os equipamentos, quantidade de pessoas que trabalham, boa parte deve estar aqui. Boa parte dessas informações deve estar aqui. Por quê? Porque todo esse material quem forneceu foi o professor Paulo, né? Então, ele já mais ou menos sabendo o que precisava, ele forneceu aqui algumas coisas para vocês não ficarem vendidos. Se faltar alguma coisa, acho que não custa vocês perguntarem, eventualmente para ele, tá? Para mim, pode até perguntar, mas eu vou sendo sincero, vai ser muito difícil eu saber alguma coisa de custo da unidade de transbordo específica, porque eu nunca trabalhei com isso, não sei. Talvez, provavelmente o professor Paulo saiba. Então, esse daqui é um trabalho sobre o assunto, então ele está analisando. Eu acho que, a princípio, pode usar esse tipo de informação que está aqui, se bem que procura usar parâmetros de acordo com aqueles parâmetros que foram fornecidos pelo professor aqui, nessa contextualização. Então, ele deu isso daqui, 5,5 milhões de toneladas ao ano. Tá? E aqui ele está fazendo 73.473 toneladas de produto, não sei o quê. Bom, se tiver alguma informação aí que não está batendo muito bem, porque, vamos supor, lá é 5 mil toneladas, aqui ele está falando de 20 mil toneladas. Usa a regra de 3 para calcular os valores, os custos. Tá? Então, se custa 10 milhões
e processa 100 mil toneladas, supondo, então, custa 10 milhões, 100 mil toneladas, para eu fazer 5 milhões, 5,5 milhões, então, de toneladas, vai ser 55% daquele valor. Regra de 3, rateio, né, pessoal? Não tem muita coisa a fazer senão isso. A não ser que ele tenha dado custos. A gente viu aqui em algum lugar que ele deu alguns custos também aqui, né? Vocês vão ter que pegar isso daqui e tentar compatibilizar. Então, ele deu aqui explicando o que é a unidade armazenadora, recebe anualmente cerca de 73.473 toneladas. Essa daqui, que é o que eu acho que ele quer montar, é de 5,5 milhões de toneladas por ano. E essa aqui, é só a unidade armazenadora, tá? Então, deve ter mais coisas aqui, porque, na verdade, o que ele quer é a unidade de transbordo, né? Então, tem que dar uma lida com calma e anotar todos esses dados, tá, pessoal? E fazer regra de 3. Não tem jeito. Se você não tiver informação, você vai ter que estimar. Estimar de que forma? Dessa forma, regra de 3. Ver quanto que é para um determinado tamanho, vamos fazer para outro tamanho, um tamanho diferente, faz proporcional. Bem, ele está falando aqui de todos os custos, energia elétrica, armazenagem, custos fixos, salários. Então, esse trabalho ele está bem redondinho. Vocês vão ter que fazer uma adaptação desse trabalho para aquelas quantidades que vocês estão avaliando e depois começar a montar essa planilha. A gente começa a montar essa planilha, eu já tinha falado isso para vocês, dessa primeira página aqui, que são dados. O que eu vou ter que fazer? Então, qual que é a vida útil do empreendimento? Vê aí, se não tiver ninguém falando nada, em lugar nenhum, vamos colocar aqui 120, ou seja, 10 anos, 120 meses, tá? Então, 120 meses, a hora que eu coloquei, aqui nós vamos ter que estender isso daqui, 120 meses. Não. Vamos ver se vem até aqui 120 meses. Não, ele não está. Ah, que coisa, hein? Ele não está. Esse Excel que eu estou usando aqui, ele não está fazendo de forma automática, ele não está incrementando de forma automática, tá? Provavelmente o Excel que vocês usarem deve estar, não sei por quê. Mas você tem que colocar 120 meses. Aí, qual o valor inicial do investimento inicial? Colocar o valor de investimento total aqui, quanto que eu vou investir nesse empreendimento. Qual o tempo de investimento em que o investidor coloca o dinheiro e eu começo a operação? Então, vamos supor aqui, 6 meses. Isso significa o seguinte, então, aqui, esse mês base da promoção, da produção, não vai começar aqui, ele vai começar aqui, do 7º mês. O 1 vai ficar aqui, aqui não é nada. Ou seja, nesses 6 primeiros meses, eu não vou gerar receita. Por quê? Porque está em construção. Só vou começar a gerar receita a partir do mês 7. Então, isso aqui é para a gente ter, aqui é a base de investimento, aqui é a base de produção.
E aqui nós vamos colocar no investimento. Se vocês lembram de engenharia econômica, o que a gente coloca de dinheiro é negativo, o que a gente tira de dinheiro é positivo. Eu estou olhando pela ótica do investidor. Tá? Então, aqui vai sair dinheiro. Se for, vamos, só para deixar aqui, não ter que ficar aumentando, né? Se fosse 4 meses, eu começaria mesmo daqui e eu colocaria aqui o investimento inicial. Epa, não veio. O investimento inicial, só que esse investimento ele é negativo. Investimento negativo. Tudo bem? Recuperado, investimento recuperado. É o seguinte, tá, pessoal? Quando terminar a vida útil, eu vou pegar esses equipamentos e vou vender. Vou vender. Então, a gente tem que dar uma estimada aqui. Qual que é o valor de investimento recuperado no final do projeto, qual que é o valor residual. Se eu não tenho essa informação, põe 10%. Vai. Digamos que os equipamentos que você comprou valham 10%. Qual que é a porcentagem que eu vou poder realmente... Não, desculpa, vamos voltar para cá. Qual que é a previsão? Aqui é a quantidade vendida por mês, mas na realidade, nesse caso, vai ser a quantidade transportada por mês. Qual que vai ser a quantidade transportada por mês? Tá? E qual o preço de venda do produto? Na realidade, aqui vai ser qual o preço do transporte por tonelada. Tá ok? Então, são os dois dados que vão me compor o preço. Eu vou ter a receita total multiplicando isso por isso. E quando que começa essa receita aqui? Essa receita vai começar aqui. Esse é o DRE que nós estamos acostumados a fazer, só que em vez de ser um DRE na vertical, é um DRE na horizontal. E eu vou fazer ele mês a mês. Todo mês eu vou fazer um. Então, aqui começa igual a previsão de vendas multiplicado pelo preço de venda. No caso de vocês, é a quantidade transportada vezes o preço transportado. Não esqueçam de fixar isso daqui, e isso vai ter todo mês. Então, até o final do projeto. Se nesse meu projeto, eu tinha feito um projeto que é para 60 meses, vai? Então, tem isso daqui. Tem imposto? Tem. Então, vocês vão ver aqui quais são os impostos, vão pesquisar. Se for 25,05%, então aqui vocês vão fazer. É igual a isso multiplicado por 25,05 fixa. E isso é negativo, porque, vocês lembram, né, pessoal? O imposto, ele diminui a minha receita. Receita líquida. Receita, Professor, impostos. a receita bruta é um valor fixo? Não, na realidade, nós estamos supondo que seja. Que seja todo mês. Ah, mas tem safra. Você não tem essa informação. Se você tiver essa informação, aí você coloca, você vai variando aqui. Isso aqui pode ser variável. Você coloca o quanto você acha que deve ser. Se você não tiver essa informação, faz fixo. Entendi. E aí é quantidade de transportada multiplicada por quê? Como ele está falando aqui que vai transportar 5,5 milhões de toneladas por ano, divide isso aqui por 12, você tem a quantidade de toneladas por mês. Ah, mas não vai, tem épocas do ano que vai mais, tem época que... Tem. Você tem o perfil da sazonalidade? Não. Então, faz como se fosse uma média. Todo mês. Tá ok? Entendi, obrigado. Tá.
Tá, pessoal, deve estar caindo aí, mais uns 2, 3 minutos deve estar caindo, e a gente volta na sequência, tá, pessoal? Eu vou demorar só um pouquinho, uns 5 minutinhos para voltar, e aí a gente retorna, tá? Bem, então, o X da questão é o seguinte, vocês vão pegar a maior parte das informações desses 3 papers que estão aqui, tá, pessoal? Contextualização, atividade integradora, custo de investimento e custo de investimento, tá? Se faltar alguma coisa, aí vocês vão procurar. Se tiver alguma coisa que tiver incoerente, ou seja, lá o custo, num dos papers aí, o custo é para 500 toneladas, e você está trabalhando com 50 toneladas, então 10% do custo. Faz proporcional. Tem 300 pessoas para 500 toneladas. Para eu trabalhar 50 toneladas, então eu vou dividir 10%. Então, se é 300 pessoas, vai ser só 30 pessoas. Faz tudo proporcional. É o que dá para fazer. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tá. Deve já estar para cair. Aí a gente retorna aqui, tá, pessoal? E aí, se tiver alguma dúvida, a gente fala mais um pouquinho. Senão, a gente pode até começar com essa parte de custo, volume e lucro, de falar pelo menos a parte teórica, tá? Que é essa aula que está aqui. E aí, a semana que vem, a gente começa com o exercício, porque não vai dar para fazer os dois ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida disso daqui também, conversa com o professor Paulo, que foi ele que forneceu esses 3 arquivos aqui em PDF. Eu forneci só a planilha, tá? Então, essa é a planilha para você montar o fluxo de caixa. Então, professor, eu tenho a logística na sexta-feira e o Paulo ainda não passou o projeto. Então, acredito que o pessoal aqui ele já tem o grupo montado e, enfim, como vai ficar isso? Fala com ele, se for o caso, entra no grupo aí que ele já montou, que já tem montado. Eu não sei como que ele organizou. Também não, que ele não falou nada ainda. Tá, então conversa com ele. Acho que agora é a oportunidade. Professor, Hum. não sei se já perguntaram, eu cheguei um pouco atrasada. E enquanto a pessoal de administração não precisa fazer esse projeto temático, né? Não. Administração não. Ah, tá bom. Ok.